como deve ser feita agora essa promulgação da verdade para que não se dobre diante dessas mentiras que têm surgido? E ainda mais você, um profundo conhecedor do grego, do qual o evangelho foi escrito. Como você tem visto essas deturpações que estão acontecendo no nosso meio? E não é Uhum. só de hoje, porque sempre foi assim. Sim. Mas com o advindo da internet, tudo se propaga de maneira muito viral, vamos dizer assim. Pois é, a gente está vivendo o melhor mundo que a gente poderia viver, mas também isso nos traz uma outra realidade de nós estarmos expostos a coisas que, assim, são coisas das mais absurdas possíveis que as pessoas falam sobre Deus, sobre a palavra de Deus. O que Então, seria o melhor mundo que nós poderíamos viver? não, o melhor mundo é o que nós estamos vivendo hoje, tendo acesso à informação em tempo real, né? Sim. O que as pessoas chamam de democratização da informação, coisa que meus pais nunca tiveram, meus avós, Tecnologia, então, essas coisas né? todas. Sim. Eu ainda peguei a época que o vendedor batia na nossa casa para vender a Barça, a enciclopédia com 20 e tantos volumes. Caramba. Hoje não precisa disso, porque eu pergunto pro Google, não precisa nem digitar, eu falo pra Alexa, ela me responde. Eu digito lá no chat GPT lá e é impressionante. É. Sai texto, sai vídeo, sai desenho, sai um monte de coisa. Sai até curso, se quiser. Curso, um monte de coisa. Agora, nós temos que ter hoje uma responsabilidade, um discernimento muito maior. Por quê? Porque nós estamos expostos a muito mais opções, desde as coisas mais terríveis até as coisas mais abençoadas, mas que no limbo, no meio, são coisas que meio, sabe, você não sabe definir bem se é algo bom ou se é algo ruim. Sabe quando tá no meio termo, um negócio bem misturado? Nós precisamos ter hoje aquilo que nós chamamos de sabedoria digital. Né? Nós discernirmos bem, nós buscarmos informação de uma forma muito melhor do que nós tínhamos antes. Então, num mundo de hoje, em que você faz um podcast com um ateu que descredibiliza a palavra de Deus, tem milhões de visualizações. Mas ninguém para pensar que o argumento que as pessoas usam para desacreditar a palavra de Deus são argumentos que muitas vezes não fazem o menor sentido. E que cientificamente também não fazem sentido, são apenas argumentos jogados ao vento que as pessoas acham de alguma maneira lógico e que tomam como realidade, como verdade absoluta. É lógico, eu não tenho como provar por A mais B, desenhando na lousa, que foi Deus que inspirou as Sagradas Escrituras. Porque não tem vídeo de Deus escrevendo, de Moisés escrevendo. Com a tábua na mão, Com a ele tábua não na fez uma mão. selfie. Não, tem testemunho de E Moisés mesmo a selfie, gravado. a selfie, vamos convir que a selfie também não vai dar pra acreditar. Que nem você vai ver as fotos do seu celular aqui, você olha a foto de 2 anos e fala assim, nossa, parece que eu tô mais novo do que hoje. Daí você fala, meu, eu esqueci que tinha filtro naquela época. Você vê que hoje não dá pra acreditar em Não nada. dá. Porque tem até deepfake agora, né? É. Tem vídeos que, tipo, Sim. colocam o seu rosto e fica perfeito, mas não foi você, é outra coisa. Nossa, isso eu não Mas sabia. as pessoas querem ser enganadas mesmo, Meu né? Se Deus. colocar um vídeo, talvez falando, aconteceu determinadas coisas, elas querem uma mentira para que elas acreditem na sua própria verdade construída. As pessoas são muito propensas a acreditar em coisas fantasiosas, em coisas meio que... Né? A gente tem um senso meio rebelde. Então, se alguém vem e fala assim que Deus não existe, que a Bíblia é uma besteira, isso é muito prazeroso das pessoas ouvirem, porque nós vivemos numa cultura que... Porque não vai ter cobrança, né? De nada. Tem isso, mas as pessoas querem ser do contra também. A gente vive numa cultura que ainda é judaico-cristã, a gente tem padrões morais, éticos cristãos muito fortes, e as pessoas querem simplesmente ser rebeldes contra essas coisas e vão criando conteúdos que não se sustentam. A palavra de Deus, você crê na palavra de Deus, é um aspecto basicamente de fé. Eu não tenho como provar cientificamente que foi Paulo que escreveu Romanos. Tá lá o nome de Paulo como autor, mas não tem o vídeo dele escrevendo. Mas eu sei pela fé, eu sei por tudo aquilo que a palavra de Deus faz em efeito na minha vida, mas também hoje nós temos academicamente meios de dizer que a Bíblia é um livro coeso, que é o melhor livro de literatura se a gente analisar só na questão literária. Não existe
livro melhor, mais bem arranjado, com referências cruzadas das mais doidas possíveis, que conectam de Gênesis a Apocalipse, de trás para frente, de frente para trás. É algo que um único ser humano não poderia fazer. 40, 50 pessoas não poderiam fazer com tamanha harmonia. E isso chega em que conclusão? Chega em conclusão que o livro é um livro, que a Bíblia é um livro muito especial. A fé vai dar uma resposta definitiva. É especial porque foi inspirada por Deus. E a convicção que a gente tem da Bíblia ser a palavra de Deus é o próprio Deus que dá. Então, a gente tem que ser muito prudente para defender de forma correta a palavra de Deus, mas sempre nos apoiando e dependendo desse Deus, do Espírito Santo que inspirou essas escrituras e que hoje ilumina o nosso coração para que os nossos olhos sejam abertos e a gente possa contemplar a realidade desse Deus que ele se revela a nós, que se apresenta a nós, que se mostra para nós podermos conhecer ele e saber a sua vontade.